Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo, quando estaremos estudando na lição de número 11 o seguinte assunto: o presbítero, bispo ou ancião. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Já estudamos sobre os dons espirituais nas suas diferentes categorias, já estudamos sobre os dons ministeriais e agora entraremos em lições que tratará sobre os demais integrantes do ministério da igreja. Falaremos hoje sobre o presbítero e na semana que vem falaremos sobre o diácono. Enfim, estamos estudando ainda acerca do ministério da igreja. E é um prazer estar falando dessa função tão honrada que é a função de presbítero nesta lição, neste exato momento. Eu quero, antes de prosseguir, agradecer a você que durante essa semana se inscreveu no nosso canal e quero pedir a você que continue dando seu like, continue deixando o seu like para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Deixe o seu comentário, deixe uma palavra de incentivo para nós, para que possamos, assim, motivados, continuar o nosso trabalho aqui e alcançando mais e mais professores e alunos para que possam ter uma aula bem participativa. Este é o nosso propósito, fazer com que você, querido professor, tenha subsídio e fazer com que você, caro aluno, também tenha informações adicionais para ajudar o seu professor na hora que estiver lecionando e assim a aula seja bastante participativa. Esse é o desejo nosso. Então, prosseguindo ainda, vamos antes fazer uma breve oração, porque entendemos que a oração, ela nos ajuda neste momento tão importante, porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito de Deus e nós precisamos da sua ajuda quando vamos expor a sua santa e maravilhosa palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esta rica oportunidade que temos de estar aqui transmitindo a teus filhos esta aula. Que o teu Espírito nos guie naquilo que iremos falar e que eles possam receber a palavra, Senhor, e aproveitar bem o conteúdo aqui deixado para eles. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula e vamos começar com o nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, o versículo número 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesseis em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesseis presbíteros. Vamos à nossa verdade prática. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Vamos então à leitura bíblica que será feita em classe, carta a Tito, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, e a carta universal do apóstolo Pedro, a primeira carta, no capítulo 5, os versículos 1, 2, 3 e 4. Vamos então à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Próximo texto diz assim, primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente,
nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vamos agora, então, a nosso objetivo geral. Qual é o objetivo geral dessa lição? Apresentar a importância da função de presbítero. Prosseguindo, vamos aos objetivos específicos. Definir o termo e a função de presbítero. Destacar a importância do presbitério. E, por último, pontuar os deveres dos presbíteros. Vamos lá, então, para a nossa introdução, já iniciando a nossa aula. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e, por isso, surgiam cada vez mais novos crentes, ou seja, houve a necessidade de cada vez mais líderes na igreja do Senhor. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros. Eu chamo a atenção dos queridos professores para essas duas qualidades, idoneidade e maturidade. Não poderia ser neófito, não poderia ser uma pessoa que não tinha firmeza da sua fé, mas alguém que já tivesse maturidade espiritual. Vamos prosseguir com o texto? Separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, a escolha dos presbíteros. Primeiro vamos ver o significado da função. O termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, que significa o quê? Pessoa mais velha. Daí a ideia de presbítero ser ancião. Muito bem. Como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É o sinônimo de bispo e também de professor e de pastor. Nós veremos nessa lição a importância da função do presbítero. Vamos lá, prosseguindo. Eu trouxe para você uma explicação mais detalhada sobre a palavra episcopos, da onde vem a palavra bispos. Eu quero mostrar para você, esse texto está no dicionário Strong, na Bíblia, a palavra-chave você pode encontrar. Aliás, eu recomendo que todo o professor deveria ter a Bíblia, palavra-chave, porque ela tem dicionário do grego e do hebraico. Então, você pode buscar fundamentos de algumas palavras para poder dar uma aula mais fundamentada, uma aula mais precisa em relação aos termos hebraicos e gregos. Prosseguindo. Episcopos, segundo o dicionário de Strong, significa um superintendente, isto é, oficial, cristão, encarregado, de modo geral, da ou de uma igreja. Aí é preciso entender como se forma essa palavra. Epi significa sobre, scopus, vigia. Juntando esses dois termos, episcopos, nós temos o quê? Aquele que está vigilante, aquele que está olhando por sobre, aquele que está cuidando, aquele que está zelando. Portanto, a palavra episcopos significa superintendente, supervisor. Era o supervisor de obras públicas naquela época. E essa expressão que Paulo usa de cidade em cidade nos lembra bem
o que acontecia naquela época, porque de cidade em cidade havia superintendentes, havia bispos, no sentido da palavra mesmo, episcopos ou vigilantes, uma correlação bem perfeita do que é o trabalho do prefeito. Nós temos o presidente, nós temos os governadores, mas nós temos os prefeitos que vão zelar por cada cidade. Assim como cada cidade precisa ter o seu prefeito, assim também cada igreja precisava ter o seu presbítero, ou o seu superintendente, ou o seu vigilante, aquele que estaria mais próximo do povo, cuidando, pastoreando, ensinando e servindo de exemplo para o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Em Atenas, episcopoi eram magistrados enviados às cidades distantes. Qual o objetivo? O objetivo de organizá-las e governá-las. E aí é importante, quando nós lemos o texto que Paulo escreve a Tito, entender isso. Porque lá no primeiro capítulo, no versículo 5, diz, primeiro, que ele deveria colocar em boa ordem as coisas que ainda restavam, ou seja, deveria organizar. E organizado, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, tem condições de crescer mais e melhor. Prosseguindo, pense também na segunda parte deste versículo. Além de pôr em boa ordem, era preciso de cidade em cidade estabelecer presbíteros. Então, nós vemos a necessidade de organização e a necessidade de pessoas que mantenham esta organização, que cuidem daquilo que for organizado. Portanto, era necessário estabelecer presbíteros. Muito bem, e interessante, irmãos, porque este termo bispo também é usado em relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, lá na carta que Pedro escreveu, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 25, diz assim, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Ou seja, Jesus, ele é o superintendente, o supervisor, o que vela pela nossa alma, o que cuida da nossa alma. Ele está bem próximo de nós. Apesar de ele ter entregue a igreja aos cuidados dos apóstolos e nós trabalharmos hoje como pastores, pastoreando a igreja de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo continua conosco. Diz lá em Apocalipse que ele é aquele que anda no meio dos castiçais. Jesus está presente na igreja ainda e ele faz o quê? Ele está supervisionando. Seus olhos são como chama de fogo. Por isso, cada vez que ele falava para uma igreja lá em Apocalipse, ele dizia, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Ele é o bispo da nossa alma. Alegre-se com isso, caro professor, e transmita isso para o seu aluno na aula do próximo domingo. Vamos então ao segundo item do primeiro tópico, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Vamos prosseguir. Terceiro item do primeiro tópico. Em o Novo Testamento, nós temos as qualificações. Qualificações dos presbíteros. Estão bem explicadas essas qualificações, irmão. Não há motivo de nós escolhermos hoje aleatoriamente ou sem o cuidado que já está prescrito na Bíblia. O cuidado que temos que ter na escolha dos presbíteros. Vamos lá. Em o Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural. Presbíteros, bispos, anciãos. O presbítero, bispo ou ancião é um pastor, um apacentador de ovelhas. No texto que nós lemos aqui da carta
de Pedro, nós já vimos isso, e também em Atos dos Apóstolos. Fica muito claro quando você lê esse texto e observe os versículos que nós destacamos para você. Atos capítulo 20, versículo 17 e versículo 28. O versículo 17 diz assim: de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, os anciãos, os presbíteros. 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Repetindo: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, por esses dois versículos, nós entendemos que os anciãos, os presbíteros, os bispos, eles também eram pastores, tinham a responsabilidade de pastorear uma igreja local. As qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículo 6 a 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, para bispo. Nós vamos ler esses dois textos para você daqui a pouquinho. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando dá ordenação de pessoas para servi-la. Ou seja, as qualificações são bem detalhadas e nós não podemos, irmãos, na hora de escolher um presbítero, escolher sem que ele tenha as qualificações que são bíblicas. E vamos lá conhecê-las? Diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E nós colocamos ali entre parênteses o que é admoestar. Talvez você estranhe essa palavra. Admoestar significa advertir brandamente. Ou seja, o presbítero deve estar apto para admoestar com a sã doutrina, instruir com a sã doutrina e convencer os contradizentes. Olha, irmãos, que os presbíteros precisam ter conhecimento da palavra para isso. Não é entrar em questões, não é entrar em discussões, não. A orientação de Paulo era que os homens de Deus jamais entrassem em genealogias, em questões loucas que não levam a nada, mas ser poderoso, diz a palavra do Senhor, que seja poderoso para estas duas coisas, a admoestação e para o convencimento daqueles que pensam de uma maneira contrária, diferente da palavra do Senhor. O presbítero deve conhecer a palavra e assim convencer os contradizentes. O outro texto está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7. Vamos a uma breve leitura. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Eu destaco esta parte, irmãos, nesse texto. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que
ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7. Prosseguindo, vamos a uma dica de dinâmica. Vou deixar uma dica para você, professor. Peça para que cada aluno comente sobre uma das qualificações necessárias ao presbítero e aponte os motivos pelos quais o presbítero não pode ser desprovido delas. Vou dar um exemplo rapidinho aqui para você entender. O presbítero precisa ser irrepreensível? Sim. Mas o que é ser irrepreensível? Ora, ser irrepreensível é não dar margem para repreensão e censura. Então, concluímos que o presbítero deve ser irrepreensível. Por quê? Porque, como líder, isso é uma das respostas, claro, como líder, deve ter uma conduta exemplar. Faça isso com as outras qualidades e você vai ter uma aula bem participativa e que cada um possa refletir sobre essas qualidades que o presbítero deve ter e quais os motivos pelos quais um presbítero não pode jamais ser desprovido destas qualificações. Prosseguindo, vamos ao segundo tópico da nossa lição, significado do termo presbitério. Aliás, este segundo tópico fala sobre a importância do presbitério. O que é o presbitério? Vamos ver. Na nossa lição explica bem sobre isto. Primeiro, vamos destacar este versículo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ora, meus amados irmãos, quando Paulo fala em presbitério, ele está reconhecendo que havia um conselho de presbítero, um conselho de obreiros. Olha o que diz a nossa lição. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O presbitério reconheceu a chamada do jovem pastor Timóteo. Prosseguindo, o Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, ou presbiterion, substantivo de presbítero, ou um conselho formado pelos anciãos da igreja cristã. Continuando aqui, a atuação do presbitério, item número 2 do segundo tópico. No Concílio de Jerusalém, os apóstolos e os anciãos, presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre como integrar os gentios na comunidade da igreja. Você deve se lembrar do que está escrito lá em Atos capítulo 15, quando os apóstolos e anciãos se reuniram diante das primeiras experiências dos primeiros apóstolos, as experiências que o apóstolo Pedro teve na casa de Cornélio, a experiência que o apóstolo Paulo teve na sua primeira viagem missionária. Agora, eles se reúnem para discutir como seria a inserção dos gentios no corpo da igreja. Muito bem. Em seguida, os presbíteros foram enviados. 2 homens foram escolhidos dentre eles para que fossem levar a carta com a resolução. Vamos ver o que diz a nossa revista? Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E diz Atos capítulo 16, versículo 4, o seguinte: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Veja a importância dos presbíteros nessa época. Aqui, em Atos, capítulo 15, nós vemos aqui, nesse texto sagrado, estes 2 homens que foram escolhidos. Em Atos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 22, diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo
e Barnabé a Antioquia, a saber, quem foram eles? Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E quando olhamos lá no versículo 32, nós vamos ver que esses dois homens também eram profetas. Diz assim, versículo 32, depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então estes homens foram escolhidos como representantes daquele concílio, daquele corpo de obreiros maravilhoso que estava ali reunido, apóstolos e anciãos reunidos para resolver acerca daquela questão que foi levantada. Como é importante a atuação do presbitério na Igreja do Senhor. Vamos então ao terceiro item do segundo tópico, a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado. Por quê? Pois desde os primórdios da Igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus, irmãos. Está na palavra de Deus, sinal que é para ser cumprido, sinal que é para ser seguido o que está na palavra do Senhor. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino. Preste bem atenção nessas duas palavras, governo e ensino. Os presbíteros foram levantados para governar, para presidir, para serem superintendentes, para serem supervisores nas igrejas locais, mas para que também ensinassem. Vejam vocês que quando apresentamos aqui as qualidades, uma das qualidades que se destaca é apto para ensinar. Então, se você é um presbítero da casa do Senhor, você deve se aprimorar na palavra de Deus, você deve estudar a palavra de Deus, porque exige-se de você, meu querido presbítero, a aptidão para o ensino, a ponto de até convencer aqueles que são os contradizentes, como lemos na palavra do Senhor. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Ou seja, apesar de falarmos aqui nas lições anteriores sobre o pastor, e às vezes o pastor até se apresenta como o polivalente, né, que realiza várias funções ao mesmo tempo, nós entendemos pela palavra do Senhor que além do líder, precisamos ter um corpo ministerial. Neste corpo ministerial estão incluídos os presbíteros, que tem uma similaridade muito grande com o que eram os anciãos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos os líderes, nós tínhamos os reis, os profetas, nós tínhamos os sacerdotes, mas tínhamos também um seleto grupo dos anciãos que eram consultados para a resolução de questões no Antigo Testamento. E agora, no Novo Testamento, nós vemos isto acontecendo mais uma vez, porém, com a atuação do presbitério. Por isso é importante o presbitério de uma igreja. Vamos então falar sobre algo interessante também, não está destacado na nossa lição, mas eu preciso falar para você sobre a duplicada honra. Esse versículo está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18, e eu trouxe aqui em outra versão para você entender o que significa isso. Olha o que diz a palavra do Senhor, a recomendação de Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não atarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. E aí, irmãos, para entender melhor, eu trouxe aqui a Bíblia na linguagem de hoje, para você compreender que quando se fala em duplicada honra, não está querendo falar de ser honrado duas vezes, no sentido da palavra pura honra, mas este honra significa pagamento em dobro. Duplicada honra significa pagamento em dobro. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Paulo recomenda, então,
que aqueles presbíteros que se mostrassem fiéis, aqueles presbíteros que mostrassem ter um bom desenvolvimento no seu ministério, aquele presbítero que se aplicasse na pregação do evangelho e também se aplicasse no ensino cristão, eles deveriam ter um pagamento em dobro, ou seja, receber a sua prebenda em dobro, porque está realizando um bom trabalho. Nas páginas das epístolas, nós encontramos o reconhecimento por aqueles que trabalham e trabalham sendo bem-sucedidos no seu trabalho e fazendo o melhor para Deus. Amém? Vamos prosseguir? Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição. Quais são os deveres do presbitério? Vamos lá. Número 1. Apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra de Deus. O dever de apacentar deve ser cumprido voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo, diz a palavra do Senhor. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Ou seja, a responsabilidade do presbítero é grande, porque ele deve apacentar, ele deve cuidar, porque presbítero também é pastor, presbítero também é apacentador. Ah, mas na Igreja Assembleia de Deus, alguém vai dizer assim, pastor é pastor, presbítero é presbítero. Meu querido irmão, não se apegue ao que foi aplicado da palavra do Senhor nas diversas igrejas ou denominações. Apegue-se à palavra do Senhor. O que a palavra de Deus nos diz é que o presbítero é um pastor. O presbítero é um pastor local e pronto. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, se você é um presbítero, você foi escolhido para poder liderar. Você foi escolhido para poder apacentar. E apacentar o rebanho de Deus é alimentar o rebanho de Deus, sem nenhuma ganância, sem nenhuma prepotência, sem se achar o tal, porque agora está no lugar da liderança, mas fazendo o melhor para Deus. A outra função ou outro dever do presbitério é liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. Essa atuação se dará na igreja de Deus, irmãos. É ali, na igreja, que você vai atuar. Porém, para isso, ele precisa saber o quê? Em primeiro lugar, governar bem, governar de forma exemplar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Preste atenção nisso. Nós temos duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. Para governar, precisa governar bem a sua própria casa. Para ensinar, precisa ser apto para ensinar. Então, prosseguindo, estar disponível para servir e não para ser servido. Irmãos, isso é muito ruim. Ver pessoas que acham que quando chegam a um status ou a uma condição no ministério, ele agora vai ser somente servido, não vai servir. Todos nós somos ministradores, ou seja, somos serviçais. Todos nós precisamos nos entregar ao serviço. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 10, versículo 45, que o Filho do Homem não veio à terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está aqui, Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E se nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo, devemos então estar aptos, prontos para servir e não para ser servido. Antes de governar a igreja, governar a sua casa. Antes de ensinar, aprender. Então, presbíteros da casa do Senhor, você precisa estar apto para ensinar. E para isso, você precisa estar pronto para sentar-se e ouvir e aprender, fazer suas devidas anotações, os seus estudos, preparar uma mensagem para que possa entregar à sua igreja, preparar uma doutrina para que possa ministrar ao seu povo, para que assim eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Salvador Jesus Cristo.
Indo então para o terceiro e último item do terceiro e último tópico, ungir enfermos, ou ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 14. Ou seja, o ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Eu acho tão importante isso aqui, irmãos, porque nós vemos às vezes diáconos andando com óleo no bolso, irmãs, porque são líderes do círculo de oração, porque lideram um círculo de oração, se acham no direito de ungir as pessoas que vão no círculo de oração. Não, isso não é bíblico. Não podemos ignorar o que a palavra de Deus diz, irmãos. Precisamos seguir o que diz a palavra do Senhor. Quem tem autorização para orar com imposição de mãos e com unção, com óleo ou azeite, segundo a versão da Bíblia vai apresentar óleo ou azeite, é o presbítero. O presbítero deve estar próximo das pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração e uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a essas demandas. A função do presbítero é muito próxima do povo. Ele foi colocado numa igreja local para que ele possa dar mais atenção ao povo, para que ele possa estar próximo do povo. E assim ele reconhecer as necessidades. Reconhecendo as necessidades, ele está pronto a orar por essas pessoas. Ele está pronto a admoestar essas pessoas. Ele está pronto a ensinar essas pessoas de acordo com as suas devidas necessidades e carências. Olha como é importante a função do presbitério em nossas igrejas, ainda em nossos dias. Que Deus possa abençoar os nossos presbíteros e que Deus possa abençoar também os nossos pastores que selecionam, que separam homens para esta função, para que observem o que está na palavra do Senhor e cumpram, de fato, ambos o seu ministério. O pastor que escolhe o presbítero que é escolhido possa, então, tomar sobre si essa responsabilidade. Eu preciso apacentar a igreja do Senhor, eu preciso liderar a igreja do Senhor e eu tenho que estar pronto para orar pelas pessoas, sempre próximo do povo, a fim de conhecer suas necessidades e atendê-las segundo a vontade de Deus. Nós vamos então para a nossa conclusão, meus amados irmãos. Qual é a conclusão desta lição tão maravilhosa? Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, que é a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Amém. Nós terminamos esta aula convidando você para a lição número 12, que falará sobre o diaconato. Eu quero encerrar esta aula agradecendo a você que esteve conosco até aqui, dizer a você que nós estamos felizes por você estar conosco nesse canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição agora. E se você ainda não deixou seu like, seu comentário, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante para servir de motivador para nós continuarmos fazendo o nosso trabalho aqui. Quero mais uma vez deixar um abraço para minha família, minha esposa, meus filhos, minha esposa irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, que são nossos companheiros durante a nossa vida, durante o nosso ministério. E quero também deixar um abraço para o pastor Samuel da Silva, meu pastor presidente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e tenhamos todos uma ótima lição no próximo domingo. E fiquem com Deus. Amém.